Muito bem, galera. Beleza? Vamos resolver essa questãozinha aqui, tá certo? Desafiante 3. Essa questão, por sinal de decomposição de vetores, caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, do nosso Enem, tá certo? Essa questão caiu, uma questão interessante, tá? Que vai exigir de você a ideia de decomposição de vetores. Então, vamos embora. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente. Então, ele está exatamente no meio da fita, esse atleta, tá? Uma atleta. Essa fita se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, que o cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno 0,17. Qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Vamos lá. Bom, temos aqui uma situação em que as forças importantes que nós devemos colocar aqui são, primeiro, a força-peso. Tem a força-peso da atleta aqui assim. Certo? E eu tenho duas trações, porque são duas árvores, uma em cada lado, e essas duas trações, por sinal, elas são iguais, pessoal. Porque ele diz que a atleta está exatamente no meio da fita. Beleza? A atleta está, então eu tenho uma tração aqui e outra tração aqui. E esse ângulozinho aqui é 10 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar aqui um eixo Y. E aqui, bem juntinho, aí eu vou aumentar um pouquinho, quando eu fizer a minha figura, um eixo X, onde o ângulo formado é 10 graus. Eu terei aqui um eixo Y, um eixo X. Aí eu vou exagerar no ângulo, tá certo? Vou colocar aqui uma traçãozinha aqui. O ângulo de 10 graus não é isso tudo, mas eu vou colocar, senão fica difícil de desenhar e de você entender. Outra tração aqui a pessoinha. E aqui a força-peso. Ok? Tração e peso. E eu tenho aqui o ângulo de 10 graus. Beleza? Bom, as duas componentes TX, elas vão se anular. As duas componentes TX, elas se anulam. TX de um lado com TX do outro, elas se anulam. E as duas componentes TY vão apontar para cima. Então, a minha configuração ficará assim, ó. Eu ficarei com dois TYzinhos para cima. Eu vou colocar assim, ó. Dois TX para o lado. E o peso para baixo. Tá certo? Terei aqui, ó, TX, peso, TY. As duas componentes TX, como eu disse anteriormente, elas se anulam. Então, para que esse sistema fique em equilíbrio, os dois TYs somados para cima têm que equilibrar o peso para baixo. Os dois TY para cima têm que equilibrar o peso para baixo. Então, eu tenho, ó, 2TY igual ao peso. É TY mais TY, é 2TY. Onde cada TYzinho desse é T vezes o seno de 10 graus.
Desculpa. Porque quando a gente faz a decomposição, a componente x está colada com o ângulo, então é a componente cosseno, e a componente y está sem o ângulo. A componente x está colada com o ângulo, é a componente cosseno, tá bom? Então, eu tenho 2 vezes t, seno de 10, ele deu como 0,17, e a massa da pessoa, cadê? 80 quilogramas, o peso dela, massa é peso vezes a gravidade, 80 vezes 10, vai dar 800. Então, fazendo os cálculos, a minha tração vai ser 800 dividido por 0,34, onde eu farei de cabeça aqui na minha máquina. Vai dar 2.000, aproximadamente 2.400 newtons, que dá 2,4 vezes 10 a terceira. Está aqui, 2,4 vezes 10 a terceira, 2.400 newtons aproximadamente. Tá bom? Beleza? Então, ó, lembrando que sempre nas descrições dos nossos vídeos encontram-se vídeos de apoio sobre determinados temas que vão te fazer entender melhor a resolução dessa questão, tá? E, inclusive até PDFs e tudo mais, beleza? Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal e vamos embora que tem mais coisa pela frente. Tchau, tchau.